Vamos ler a Bíblia, Evangelho de João, capítulo 21, versículos 20 a 24. Estamos quase terminando a leitura do Evangelho de João, quando na sequência vamos passar para as cartas de João. E como eu já prometi anteriormente, em breve nós faremos uma série de reflexões bíblicas a respeito do governo do anticristo. Mas vamos ler a Bíblia. Evangelho de João, capítulo 20, versículos 20 a 24, diz assim a palavra de Deus. Pedro voltou-se e viu que o discípulo a quem Jesus amava o seguia. Este era o que estivera ao lado de Jesus durante a ceia e perguntara: Senhor, quem te irá trair? Quando Pedro viu, perguntou: Senhor, e quanto a ele? Respondeu Jesus: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que importa? Quanto a você, siga-me. Foi por isso que se espalhou entre os irmãos o rumor de que aquele discípulo não iria morrer. Mas Jesus não disse que ele não iria morrer, apenas disse: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que importa? Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as registrou. Sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Aqui está a conclusão, concluindo o Evangelho de João. E o próprio João, veladamente, sem afirmar-se como João, fala da sua experiência da escritura desse Evangelho. Que traz aqui o seu nome. João era o filho de Zebedeu, irmão de Tiago, que eram pescadores antes de se tornarem discípulos de Jesus. E aqui neste episódio, neste texto que nós lemos, há algumas curiosidades interessantes. Há poucos instantes, Jesus tinha levado Pedro a declarar o seu amor a Jesus por 3 vezes. E há um pequeno detalhe no final do versículo 19, quando Jesus diz para Pedro: siga-me, chama Pedro para segui-lo. É interessante, porque Jesus estava se despedindo dos seus apóstolos. Na sequência ele ia subir ao céu. Pedro ia ficar ainda aqui na terra. E Jesus o chama: siga-me. E na verdade esse é o chamado para cada um de nós, seguirmos Jesus. E há umas curiosidades aqui, versículo 20. Pedro voltou-se e viu que o discípulo a quem Jesus amava o seguia. Este era o que estivera ao lado de Jesus durante a ceia e perguntara: Senhor, quem te irá trair? Ou seja, Pedro viu que João estava saindo com Jesus. Quando Pedro viu, perguntou: Senhor, e quanto a ele? O Pedro estava preocupado com o que ia acontecer com João, que agora começava a ir atrás de Jesus. Versículo 22, respondeu Jesus: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que importa? Se eu quiser que ele fique vivo, e aqui há uma justificativa do próprio João que escreveu esse evangelho, porque ele foi entre os apóstolos que viveu por mais tempo. Estima-se que ele tenha talvez ultrapassado 100 anos de idade. Foi provavelmente pela tradição o último apóstolo que morreu. E foi ele o escritor do Apocalipse, o último livro da Bíblia, que se estima que tenha sido do Novo Testamento o último livro a ser escrito realmente. Por isso houve essa ideia e havia esse episódio em que se supôs que ele iria viver até a volta do Senhor Jesus. E ele mesmo está dizendo que não, Jesus não afirmou isso. Jesus apenas sugeriu que isso poderia ser possível. E mais uma vez é interessante, quando Jesus responde para Pedro: que importa, se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que importa? Jesus perguntou.
E aí Jesus reafirma: quanto a você, siga-me. Segunda vez Jesus diz a Pedro: siga-me. E aí João volta a explicar o episódio. Foi por isso que se espalhou entre os irmãos o rumor de que aquele discípulo não iria morrer. Devido à longevidade do apóstolo João, que conjectura-se que tenha morrido na ilha de Patmos ou tenha sido liberto do exílio na ilha de Patmos e tenha voltado provavelmente a Éfeso ou a Roma, onde tenha morrido. Mas ele mesmo explica no versículo 23, mas Jesus não disse que ele não iria morrer, apenas disse: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que importa? Há algo a ser refletido nessa palavra. Quando Jesus nos chama para segui-lo, o nosso foco deve ser olhar para Jesus, seguir a Jesus e não ficar muito preocupado com o que Jesus vai fazer com aqueles que caminham ao nosso lado. Esse exemplo aqui desse episódio de Pedro com João e essas palavras de Jesus nos ensinam isso. Em primeiro lugar, cada discípulo de Jesus deve estar focado em seguir a Cristo, imitar a Cristo, obedecer a Cristo, refletir o exemplo de Cristo na nossa vida, viver como Jesus viveu, nos relacionar com as pessoas como Jesus se relacionou com as pessoas, amar as pessoas como Jesus amou as pessoas, nos reconciliar com Deus como Jesus nos relacionar com Deus como Jesus se relacionou com Deus, amar a Deus como Jesus amou a Deus Pai. Isso é seguir a Jesus. É claro que a Bíblia nos ensina a amar o nosso próximo, a levar os fardos uns dos outros, a suportar uns aos outros, a aconselhar-nos uns aos outros, submeter-nos uns aos outros, mostrando o valor dos relacionamentos, mas os nossos relacionamentos uns com os outros, primeiro deve estar baseado no nosso relacionamento com Cristo. Portanto, essa fala de Jesus, não importa o que eu vou fazer com ele, você me siga, Pedro, vale para nós. Mais importante do que nos preocupar com o que Jesus fará, como ele tratará o nosso próximo, o nosso irmão, deve ser a nossa prioridade seguir a Cristo. E então vem o versículo 24. Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as registrou. Sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. João está dizendo: eu estou falando a verdade. Eu vi, eu convivi com Jesus. Eu tive um relacionamento pessoal de discípulo com o Senhor Jesus, com o Mestre Senhor Jesus. É João que está dando esse testemunho. E dando ênfase ao chamado de Jesus para Pedro. Siga-me, Pedro. Não se preocupe com o que eu vou fazer com João, apenas siga-me. E essa fala, meus amados irmãos, é para nós. Mais do que nos preocuparmos com o que Cristo vai fazer com o nosso próximo, com o nosso irmão, siga a Cristo. O autor de Hebreus diz em Hebreus capítulo 12, versículos 1 e 2, um texto que eu amo. Ele diz: visto que estamos rodeados de tão grandes nuvens de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Enquanto estivermos nesse mundo, sigamos a Cristo, sigamos a Jesus, sigamos seus passos, sigamos seus ensinos, sigamos seu exemplo. Como eu enfatizei há pouco, seguir a Cristo é imitar a Cristo, é viver como Cristo viveu, é andar como Cristo andou, é se relacionar com as pessoas como Cristo se relacionou, é se relacionar com Deus como Cristo se relacionou com Deus, é ser submisso a Deus como Cristo foi submisso ao Pai.
Isso é seguir a Cristo. Esse é o chamado para cada um de nós. Um verdadeiro discípulo é aquele que segue a Cristo. O chamado de Jesus para Pedro: siga-me, Pedro. Não se preocupe com o que eu vou fazer com o João. Vale para mim e para você. Siga a Cristo. Não se preocupe com o que vai acontecer com o seu irmão, com o seu próximo. O importante é, ou você ouviu o chamado, então siga a Cristo. Com toda a dedicação da sua vida, siga a Cristo. Amém, povo de Deus?